Olá pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindos à nossa aula de economia política, né? Então, mais uma vez aqui reunidos com a graça de Deus, né? Graças a Deus, gratidão por esse momento de estarmos aqui reunidos, gratidão por ter vocês aí para assistir essa aula maravilhosa de economia e gestão, né? Então hoje a gente vai falar um pouco sobre oligopólios, né? Mas antes de falar de oligopólio, eu, professor Cláudio Nascimento, doutor Cláudio Nascimento, a gente vai discutir um pouco as questões de monopólio da aula passada, né? Que eu deixei lá uma lista com vocês, né? Então a gente vai falar um pouco. Então espero que vocês tenham respondido, né? E tenham feito aí, na realidade, né, um bom uso desse material. Então eu tenho aí, né, num capítulo, né, então dei um exemplo de um monopólio, né, de monopólio criado pelo governo. Então a criação de tal monopólio é necessariamente uma má política pública? Explique. Então aí nós temos, primeiro, resolvendo essa questão, né? Então deu um exemplo de monopólio criado pelo governo. A criação de tal monopólio é necessariamente uma má política pública? Explique. As leis que regem as patentes e direitos autorais, a criação de tal monopólio não é necessariamente uma má política pública. Pois, ao permitir que esses produtores, né, monopolistas, cobrem preços mais altos, né, e obtenham lucros maiores, essas leis, elas permitem, né, que as companhias farmacêuticas, né, os medicamentos que descobrem com os objetivos de incentivar a pesquisa, e permite-se que os autores, né, monopolizem vendas, né, monopolizem as vendas de seus livros para incentivá-los, a escrever mais e melhores livros, né? Então, na realidade, a gente tem essa resposta aí muito interessante, né? Então, a outra questão nós temos: defina o monopólio natural. O que tamanho de um mercado tem a ver com a falta de uma indústria? Ser ou não monopólio natural? Aí vocês vão ter monopólio natural. Primeiro, um monopólio que surge porque uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço. Olha só, monopólio natural. Então, um monopólio que surge porque uma só empresa consegue ofertar um bem ou serviço a um mercado inteiro a um custo menor do que ocorreria se existissem duas ou mais empresas no mercado. Então, o tamanho do mercado, né, é determinante para uma empresa que detém o monopólio natural, pois se o bem que essa empresa oferece não conseguir atender o mercado, irá incentivar o quê? Que outras empresas entrem no mercado, né, possibilitando assim que esse mercado torne-se competitivo. Pronto, essa é a segunda questão. Na terceira, a gente fala porque a receita marginal de um monopolista é inferior ao preço do bem. A receita marginal pode ser negativa? Aí vocês têm, professor Cláudio, é necessário que nós entendamos o seguinte: para o monopolista, a receita marginal é menor do que o preço, porque ele se depara, com a curva de demanda com inclinação descendente. Para aumentar a quantidade, veja só, para aumentar a quantidade vendida,
Uma empresa monopolista precisa reduzir o preço do bem. Então, quando um monopolista aumenta a produção em uma unidade, precisa reduzir o preço cobrado por unidade vendida. E essa redução de preço, veja só, reduz a receita advinda, né, das unidades que vinham vendendo. Né? Então, a receita marginal pode ser negativa quando o efeito preço sobre a receita é maior, né, é maior do que o efeito quantidade. Então, veja só, nesse caso, quando a empresa produz uma unidade adicional de produtos, o preço cai o suficiente para fazer com que a receita total diminua, mesmo que a empresa esteja vendendo mais. Essa é a resposta. Na quarta, a gente pede represente graficamente a escopo de demanda, receita marginal, custo marginal para o monopólio. Né? Então, vocês vão mostrar o nível de produção, maximiza o lucro. Né? Nessa questão é muito interessante, essa quarta questão, né? Que vocês com certeza responderam. Né? Então, nós vamos aí. Então, nós vamos responder essa questão. Vocês vão responder essa questão aí, né? Interessantíssimo, né? Que vocês respondam essa questão, né? Então, aí vocês vão fazer a maximização do lucro do monopolista, não é isso? Aí vocês vão colocar então a curva de demanda, mostra o preço consistente, é isso, com essa quantidade. Aí vocês vão mostrar também a interseção de curva de reação marginal e da curva de custo marginal que determina a quantidade, certo? Quinta questão é o diagrama, né? O diagrama feito para perguntar, para a pergunta anterior, né? Desculpe, o diagrama feito para a pergunta anterior mostra o nível de produção que maximiza o excedente total. Mostra o peso morto causado pelo monopólio. Explique sua resposta, né? Então, na realidade, aí vocês vão explicar a sua resposta. Ele diz o seguinte, né? Como monopólio, né? Isso, como monopólio, vejam só, cobra um preço superior ao custo marginal, como monopólio, cobra um preço superior ao custo marginal, nem todos os consumidores que atribuem ao bem valor superior ao custo, é isso, o compram. Assim, a quantidade produzida é vendida por um monopolista é inferior do nível socialmente eficiente. Então, peso morto é representado pela, é isso. Então, ele é representado aí pela área do triângulo entre a curva de demanda, é isso. Veja só, que reflete o valor do bem para os consumidores, e a curva de custo marginal, que reflete o quê? O custo para o produtor monopolista, né? Então, na realidade, no diagrama feito para a pergunta anterior, mostra o nível de produção que maximiza o excedente, mostra como o peso morto causado pelo monopólio, mostra o peso morto causado pelo monopólio, explica a resposta. Então, na realidade, o peso morto é representado pela área do triângulo entre a curva de demanda, que reflete o valor do bem para os consumidores, e a curva de custo marginal, que reflete o custo de produzir, né, do produtor monopolista. Pronto. Essa é a nossa questão, né? Aí a questão da sétima, o que confere o governo poderes
para regulamentar funções da empresa. Do ponto de vista do bem-estar da sociedade, de um motivo ou mau motivo, quais sua empresa poderia querer se fundir, né? Aí você vai falar aí resposta pessoal, né? Na 7ª questão, né? Descreva, ele vai falar aqui, né? Então, ponto interessante. Descreva os 2 problemas que podem surgir. Descreva os 2 problemas que podem surgir quando os responsáveis pela regulamentação ordenam um monopólio natural que fixe um preço igual ao custo marginal. Então, descreva os 2 problemas. É isso. Que pode surgir quando os responsáveis pela regulamentação ordena a um monopólio natural que fixe um preço igual ao custo marginal. Explico? Então, o primeiro problema, né, você que está em casa aí nos assistindo, o primeiro problema é que, como o monopólio natural tem custo total médio decrescente, é isso. Como, veja só, o primeiro problema é que, como um monopólio natural tem um custo total médio decrescente, o custo marginal é inferior ao custo total médio. Assim, se os que fazem a regulamentação exigirem que um monopólio natural cobre um preço igual ao custo marginal, o preço será inferior ao custo total médio e o monopólio perderá dinheiro. Então, o primeiro problema é que, como o monopólio natural tem um custo médio decrescente, o custo marginal é inferior ao custo total médio. Assim, se os que fazem a regulamentação exigirem que o monopólio natural cobre um preço igual ao custo marginal, o preço será inferior ao custo total médio e o monopólio perderá dinheiro. O segundo problema, seria subsidiar o monopólio. Assim, o governo arcaria com perdas, inerentes à determinação do preço marginal. Porém, para pagar pelo subsídio, o governo precisaria arrecadar dinheiro por meio dos impostos, que tem seu próprio peso morto. O segundo problema seria subsidiar o monopólio. Assim, o governo arcaria com perdas inerentes à determinação do preço marginal. Porém, para pagar pelo subsídio, o governo precisaria o quê? Arrecadar dinheiro, por meio dos impostos, que tem seu próprio peso morto. Pronto, Aí ele vai falar, na 8ª questão, um ponto interessante aqui, dê 2 exemplos de discriminação de preços. Dê 2 exemplos de discriminação de preços. Em cada caso, explique por que o monopolista decide seguir estratégia de negócio. Então, preço de passagens aéreas. Então, você tem preço de passagens aéreas. A maioria das companhias aéreas cobra um preço menor por uma passagem de ida e volta entre 2 cidades. Se o viajante passar a noite de sábado na cidade de destino, isso para separar os que viajam a negócio dos demais. Pronto. Isso. Então, isso aí é uma estratégia, É uma estratégia muito bem elaborada, Então, na realidade, aí nós vamos discutir mais ainda as questões aqui, Então nós temos nesse tópico, Então, aí vocês têm para discutir. O outro seria o ingresso, O ingresso de cinema, Ingresso de cinema. Os cinemas normalmente cobram preços mais baixos pelos ingressos de crianças, idosos do que dos demais frequentadores. Isto porque
os cinemas possuem algum poder de monopólio local, e se a criança e idoso tivesse uma menor disposição para pagar por um ingresso. Ingresso de cinema, cinemas normalmente cobram preços mais baixos, né, pelos ingressos de crianças e idosos do que dos demais frequentadores. Isto porque os cinemas possuem algum poder de monopólio local. E se as crianças e idosos tivessem uma menor disposição para pagar por um ingresso, né? Então aí a gente mata essas questões aí da aula passada, aí espero que tenha ficado um pouco claro para vocês, né? Para vocês tenham ficado bem claro aí. E a gente vai para outro tópico de nossa aula de hoje, maravilhoso, né? Que é, na realidade, a questão do monopólio, do oligopólio, oligopólio. Então, oligopólio. Então, eu tenho uma estrutura de mercado em que apenas poucos vendedores oferecem produtos similares ou idênticos. Vejam só, uma estrutura de mercado em que apenas poucos vendedores oferecem produtos similares ou idênticos. Então aí vocês vão ter uma competição monopolística, né? Ou seja, dentro do oligopólio, ou seja, uma estrutura de mercado em que muitas empresas vendem produtos que são similares, mas não idênticos. Aí ele vai falar também um pouco dos conluios. O que é um conluio? Conluio é um acordo entre empresas, né? Entre as empresas do mercado a respeito das quantidades a serem produzidas ou dos preços a serem cobrados. É o conluio, né? Então, cartel é um grupo de empresas agindo conforme um acordo. Equilíbrio de Nash, né? Então vocês vão ter uma situação em que esses jogadores, agentes econômicos, que estão interagindo uns com os outros, escolhem a melhor estratégia, né? Então vamos lá. Então aí todo já ficou definido que vocês vão ter uma estrutura, né? Que na realidade estrutura de mercado em que apenas poucos vendedores oferecem produtos similares. Então, dentro dessa discussão, né, nós vamos ter o seguinte: é um pequeno resumo aí do slide que a gente trouxe, né, para vocês, onde a gente diz o seguinte, né, os monopolistas maximizam. Os monopolistas maximizam. O que é maximizar? Os monopolistas maximizam, aumentam seu lucro total, formando o que? Um cartel, né? Então, na realidade, formando um cartel e agindo como se fosse o quê? Como se fosse um monopolista. Mas, se os oligopolistas tomam individualmente suas decisões sobre os níveis de produção, o resultado é uma quantidade maior e um preço menor do que os do resultado dos monopolistas. Ou seja, quanto maior o número de empresas de um oligopólio, mais próximo dos níveis competitivos ficam que a quantidade e o preço, né? Então, na realidade, aí vocês vão ter, né, essa questão aí, né, para a gente discutir, porque na realidade, como eu falei anteriormente, esse oligopólio, né, essa grande estrutura de mercado, né, onde você vai ter um pequeno número de empresas, né, dominando o mercado, né? Então, na realidade, um pequeno número de empresas dominando o mercado. Então, simplesmente, nós temos
Queria que vocês observassem aí, né? Tópico interessante dentro dessa nossa discussão, né? A estrutura de mercado oligopólio, onde nós vamos ter aí definido duas formas. Então nós vamos ter o oligopólio concentrado, onde nós vamos ter pequeno número de empresas no setor. Exemplo, a indústria automobilística. Oligopólio concentrado, pequeno número de empresas no setor. Exemplo, indústria automobilística. E oligopólio competitivo, um pequeno número de empresas que dominam o setor, com muitas empresas. Exemplo aí, a Ambev, né? Então, a Ambev dominando o mercado. Aí você vai ter a Itaipava, né? Então, a Skin, né? Então, na realidade, essas cervejarias, elas buscam o quê? A dominação do mercado. Então, eu tenho concentrado, pequeno número de empresas no setor, exemplo, indústria automobilística, e competitivo, um pequeno número de empresas que dominam o setor com muitas empresas, né? Então, aí vocês vão ter as características básicas. Então, devido à existência de empresas dominantes, elas têm o poder de fixar os preços de venda em seus termos, defrontando-se normalmente com demandas relativamente inelásticas, em que os consumidores têm baixo poder de reação a alterações de preços. Ou seja, no oligopólio, assim como no monopólio, há barreiras para a entrada de novas empresas no setor. Há barreiras, né? Assim como no monopólio. Porque nós temos os tipos de oligopólio, que podem ser com produtos homogêneos, né? Exemplo, alumínio, cimento, ou com produto diferenciado, automóveis, né? Então nós vamos ter produtos diferenciados, automóveis. Então dentro dessa discussão, aí a gente vai falar que uma grande observação, que a longo prazo, os lucros extraordinários permanecem, pois as barreiras à entrada de novas firmas persistirão. Então, a longo prazo, os lucros extraordinários permanecem no oligopólio, pois as barreiras à entrada de novas firmas persistirão. Então, vai haver as formas de atuação das empresas. Primeiro, elas vão concorrer, né, entre si. Como assim? Via guerra de preços ou de promoções. Então, forma de atuação pouco frequente. Então, vocês vão formam cartéis, conluem os trusts, né? Cartel, o que é o cartel? É a organização que eu falei anteriormente, formal ou informal, né, de produtores de um setor, que determina a política para todas as empresas do cartel. Ou seja, o cartel fixa preços e a repartição cota do mercado entre as empresas. Isso é uma prática, né, ilegal dentro do mercado, né? Então tem os órgãos. Aqui no Brasil nós temos CAD, que é o Conselho de Administração e Defesa Econômica, que fiscaliza isso, né? Essa prática ilegal. Então, ele vai falar que não existe um modelo geral de oligopólio, pois eles são muito diferentes entre si. O modelo tradicional parte da maximização dos lucros pelos empresários. E nesse caso, a receita marginal é igual ao custo marginal. Receita marginal igual ao custo marginal, né? Dentro do monopólio, do oligopólio, né? Então, na realidade, pessoal, é interessante, né, que vocês saibam, né, que os formuladores de políticas usam a legislação antitrust
para impedir que os oligopólios se comportem de uma maneira que reduza a competição, né? Então a aplicação dessas leis pode ser controvertida, porque alguns comportamentos que parecem reduzir a competição podem, na verdade, ter finalidade empresariais legítimas, né? Então, na realidade, nós falamos um pouco hoje, né, do nosso oligopólio, né? Então, oligopólio, né? Nosso oligopólio, né? Então, falamos um pouco sobre, definimos ele em duas formas, os tipos, as características. Então, eu, professor Cláudio Nascimento, doutor Cláudio Nascimento, né? Mais uma vez, agradeço a vocês pela participação, né? Agradeço a vocês, né, por estar matriculados, né, por vocês existirem, né? Mais uma vez, eu peço que vocês aproveitem o material, leiam o material, né, porque esse material foi feito para vocês, com todo cuidado, certo? Com todo carinho, para que vocês adquiram conhecimento, certo? Então aqui é o professor Cláudio Nascimento, professor de Economia e Gestão. Deixo um abraço fraterno e que Deus ilumine a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima aula, se assim Deus permitir.